Alô, você ligado no Podcast Sul, torcida coxa branca, que sacolada, hein, amigo? 4-0, Coritiba perdeu do Palmeiras no Allianz Parque, derrota previsível, mesmo goleada era algo que poderia acontecer. Agora, o que não poderia ter acontecido era a explicação do técnico do Coritiba, Guto Ferreira, após a derrota em São Paulo. Guto Ferreira fez algo que o Palmeiras em campo não fez. Humilhou o Coritiba, humilhou a sua torcida. É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, claro, peço a você que ainda não é inscrito no Podcast Sul, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, ajude esse conteúdo a chegar na timeline de mais e mais torcedores. E se você já está com a gente, já faz parte do Podcast Sul, torne-se membro, apoie o nosso projeto, ajude o Podcast Sul a poder entregar mais e mais conteúdos sobre o nosso futebol. Bom, gente, Coritiba perdeu para o Palmeiras 4-0 no Allianz Parque, né? Eu estive no jogo, estive lá no Allianz, né? E das várias sensações bacanas do futebol, uma das mais legais, das que eu mais gosto, é essa de você ver um jogo fora da tua cidade como visitante. Você acaba encontrando ali muita gente que está na mesma situação, né? Expatriados, né? Então acaba ali criando um sentimento, uma sensação, né? Até de que você está na sua casa, mesmo que ali, no caso, né, sejam 400 quilômetros que separam São Paulo de Curitiba. Mas, claro, ninguém se sentiu mais em casa ontem do que o Palmeiras, venceu por 4-0. Ao natural, se acelera um pouco mais, tinha feito 5, 6, 7, em que pese o Gabriel ter feito boas defesas, né, impedindo até uma goleada maior. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro, isso é questão de tempo, tá? Então, a expectativa de que o Coritiba pontuasse ontem era 0, né? Mesmo ali uma derrota elástica poderia acontecer como aconteceu, então aí tá mais ou menos dentro de uma normalidade. Aí quando você vai descendo para o detalhe, né, para a atuação da equipe, tem algumas coisas ali que poderiam ser diferentes, né? O Coritiba voltou a ter problemas na bola alta, né? Tomou 2 gols por cima, tinha tomado já um gol por cima contra o Botafogo, contra o Ceará em casa. O gol do Ceará que o VAR anulou depois foi também resultado de um cruzamento, então tem um problema crítico aí para o Coritiba trabalhar. Com a bola no pé, o Coritiba não conseguiu agredir o Palmeiras, né? Do time muito encolhido, sem aproximação. O Fabrício Daniel às vezes pegava a bola no ataque, não tinha ninguém saía da linha de marcação para se aproximar, para dar opção. Parecia que estava com medo de perder a bola e tomar um contra-ataque do Palmeiras. Ninguém se deslocava para dar opção em profundidade, né? Para velocidade. Então foi ruim, né? A atuação foi ruim, o Coritiba não ofereceu resistência, não ameaçou a sério em momento nenhum o time do Palmeiras. Mas aí a coisa fica feia mesmo quando o Guto Ferreira vai para a coletiva e fala o seguinte: a tabela fez com que não fosse tão ruim para nós a derrota, meio que um jogo de descarte. O fato de entrarmos em campo com 2 jogos a menos e fora da zona de rebaixamento permitiu uma pressão menor na partida. Então vamos por partes. Tem uma questão que é a tabela, né? O Coritiba não jogou no fim de semana, né? O jogo do São Paulo, na rodada do fim de semana, o jogo do São Paulo foi adiado por causa da final da Sul-Americana. O Coritiba, na rodada do meio de semana, ficou ali para o fechamento dela. Mas os resultados realmente ajudaram. O Cuiabá perdeu os seus jogos, o Avaí perdeu o jogo também, o Atlético Goianiense até ganhou, mas ainda está longe, o Ceará não se distanciou, enfim. Isso permitiu com que o Coritiba entrasse em campo sabendo que não voltaria para a zona de rebaixamento, que era bem-vindo, que era positivo, né? Só que daí, a você considerar esse jogo do Palmeiras um jogo de descarte, tem uma distância gigantesca, né? Mesmo com o Palmeiras sendo aí campeão das 2 últimas Libertadores, vai ser o campeão brasileiro, tem um time muito bom, muito azeitado, podia ser, sei lá, o PSG do Neymar, do Messi, do Mbappé, podia ser o Manchester City com o Haaland metendo gol de 3 em 3, não importa.
né? Você não pode encarar a partida que for, contra quem for, como um jogo de descarte, né? Isso é um desrespeito com o clube e com a torcida do clube, um desrespeito com o Coritiba, com a torcida do Coritiba. Ao falar isso, o Guto Ferreira humilhou o Coritiba e a torcida do Coritiba. Algo que o Palmeiras, coisas que o Palmeiras não fez em momento nenhum do jogo, né? O Palmeiras o tempo inteiro foi agudo, foi para cima, desacelerou em alguns momentos, mas não ficou de toquezinho, não encarou em nenhum momento o jogo como se fosse um treinamento. Foi para cima, foi tentando, fez 4 gols, podia ter feito mais. Respeitou o Coritiba. O Guto Ferreira, ao falar isso, não respeitou, né? E além de não respeitar, né? Vocês verem como é algo sem cabimento. Vamos pegar o Juventude. O Juventude é a lanterna do campeonato brasileiro. Tão certo, né? A gente tem 2 certezas no Brasileirão. Uma que o Palmeiras vai ser o campeão, é questão matemática. Outra que o Juventude vai cair, é questão matemática. O Juventude, há algumas semanas, já estava nessa draga, o Palmeiras já estava embicado para ser campeão, foi jogar no Allianz Parque, perdeu de 2-1. Deu uma canseira no Palmeiras. Ninguém em sã consciência acreditava que o Juventude poderia vencer o Palmeiras no Allianz Parque, como ninguém acreditava em sã consciência que o Coritiba, que fez apenas 2 pontos como visitante no Campeonato Brasileiro, pudesse vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Não é disso que se trata. Se trata de o time entrar para competir, né? Para brigar, para lutar. Mesmo que perca, tentar agredir, procurar jogar o mais de igual para igual possível com um time que é muito superior, né? Ao falar isso, o Guto Ferreira permite a interpretação de que o Coritiba já entrou com esse drive antes do jogo, de que, não, esse é um jogo de descarte, se perder, beleza. Meu amigo, não tem se perder beleza pro Coritiba, nem time de várzea é assim, ainda mais um time como o Coritiba. A gente até conversava dentro do grupo aqui do Podcast Sul, o Fabrício Kchalovski, nosso colega, lembrava, né, que muita gente, várias pessoas criticam o Guto Ferreira, falam que ele, como ele não foi jogador, às vezes ele acaba colocando de forma inadequada algumas coisas, tratando como normal coisas que não podem ser tratadas como normais, né? Em que pese haver claramente um preconceito, né? Quando se coloca isso do Guto Ferreira, que é um cara muito inteligente, muito estudioso, mas também se for nessa linha, né? O cara também nunca sentou a bunda numa arquibancada, né? Porque um torcedor nunca vai admitir, quem já teve a experiência de torcedor também nunca vai admitir, aceitar que um time já entre em campo derrotado e considere isso ok. Tá? Então o Guto poderia até ter falado a mesma coisa, né, de outra forma, né? Ter dito, olha, sabemos que é um jogo difícil, o Palmeiras é um time muito entrosado, né? Um time que vai ser campeão brasileiro, joga junto há 3 anos, grande trabalho do Abel, né? Mas a gente veio com uma estratégia, a gente se empenhou para conseguir, né, esse resultado, um resultado inesperado, não conseguimos, perdemos, mas o que de certa forma nos conforta é que, olhando para a tabela, a gente ainda assim fica ali numa condição de estar fora da zona de rebaixamento. Né? Seria mais ou menos a mesma coisa, só que muito mais inteligente, muito mais respeitosa, né? Sem humilhar o Coritiba, sem humilhar a sua torcida. Né? Eu espero, né, que internamente, né, a diretoria do Coritiba já tenha dado uma juntada no Guto Ferreira, deixado bem claro que é inadmissível um técnico do Coritiba falar o que ele falou ontem, tratar o clube e a torcida como ele tratou ontem na coletiva, e espero também que o Guto Ferreira, né, tenha a sabedoria de, antes ainda do jogo do Bragantino, vir a público e ou pedir desculpas, né, ou, se ele acha que é isso mesmo, defender melhor do seu ponto. Né? Gostaria muito de ouvir uma argumentação melhor
do Guto, né? E que ele explicasse como ele pode falar que um jogo é um jogo de descarte e isso não ser uma humilhação para o clube e para a torcida. E a torcida vai estar lá domingo, viu, Guto? Contra o Bragantino, né? Porque esse jogo do Bragantino não é jogo de descarte, não. É jogo que o Coritiba já teria a obrigação de ganhar e agora mais ainda, né? Porque graças a sua bela declaração, né? Agora cria-se uma pressão, né? Um olhar mais crítico, né? Para que o Coritiba faça, né? Rapidamente de quinta a domingo a virada de chave desse jogo de descarte, como você definiu, né? Para um jogo que o Coritiba não tem o direito nem de empatar, muito menos de perder, que é o jogo do Bragantino, porque afinal Coritiba só faz ponto em casa, né? Só fez 2 pontos fora de casa, nenhum foi com você ainda, né? E tratando jogos fora como jogo de descarte, dificilmente vai fazer mais um pontinho que seja até o fim do campeonato. Então vai ter que resolver em casa mesmo e com a torcida carregando o time mais uma vez. Certo, gente? Valeu, obrigado a vocês pela companhia em mais esse vídeo aqui do Podcast Sul. Deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, já é inscrito. Torne-se membro, apoie o Podcast Sul. Valeu, gente. Abraço, até a próxima.